E aí, bora para uma revisão daquelas para a prova do CAA, focando naqueles detalhes que, olha, fazem toda a diferença. A gente vai mergulhar fundo em gestão de projetos e patrimônio, mirando exatamente onde as pegadinhas costumam aparecer. A nossa ideia aqui não é só passar olho no básico, não. É descobrir juntos aquelas armadilhas, sabe? Aquelas questões que realmente separam quem está na dúvida de quem garante a aprovação. Preparados? Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo, mas um começo que já tem armadilha. O que define um projeto e como funciona o ciclo de vida dele? Parece simples, eu sei, mas é justamente aqui que as primeiras confusões podem derrubar muita gente. Então, segundo o PMI, que é a grande referência na área, a palavra-chave para definir um projeto é temporário. Ele tem que ter começo e fim bem claros. Não é uma tarefa de rotina, sabe? É um esforço único, cheio de incertezas e que, quase sempre, precisa da colaboração de várias áreas diferentes. Pensa só, todo projeto, não importa o tamanho, passa por uma jornada de 4 fases. Ele nasce ali na iniciação, depois ganha corpo no planejamento, é construído de fato na fase de desenvolvimento e controle e, por fim, é entregue no encerramento. Agora, o mais interessante é como isso é diferente do processo de gerenciamento do projeto em si. E aqui está a grande pegadinha da prova. Muita atenção! É muito, mas muito comum confundir as 4 fases do ciclo de vida com os 5 grupos de processos de gerenciamento. Repara bem na diferença. O ciclo de vida junta desenvolvimento e controle numa fase só. Já o gerenciamento separa a execução de monitoramento e controle. Então, o ponto crucial é esse. Monitoramento e controle é um grupo de gerenciamento, não uma fase do ciclo de vida. Cuidado para não escorregar aqui. Ok, ciclo de vida entendido. Mas e na hora de botar a mão na massa? Como a gente gerencia a execução? Vamos colocar frente a frente 2 filosofias que são assunto quente em qualquer prova. O método tradicional, cascata, contra o moderno, ágil. A metodologia cascata ou waterfall é como se fosse construir uma casa, literalmente. Você não começa o telhado sem ter as paredes prontas, certo? É um processo linear super rígido, onde tudo é planejado lá no comecinho. Já o ágil é outra pegada. Ele funciona em ciclos curtos, as famosas iterações, entregando pedaços funcionais do projeto o tempo todo. A grande sacada dele é a flexibilidade para se adaptar a mudanças, algo que no cascata é um pesadelo e custa caro. E essa frase aqui, um dos valores do Manifesto Ágil, resume tudo perfeitamente. A prioridade muda completamente. Em vez de passar meses escrevendo uma documentação gigante, o foco é entregar algo que funcione e que gere valor de verdade. É uma troca clara do processo pelo resultado prático. Beleza, vamos sair um pouco da gestão de projetos e mergulhar agora na administração pública. Vamos analisar a hierarquia das leis orçamentárias no Brasil, que é algo super estruturado. Entender o que é PPA, LDO e LOA é fundamental e, claro, um prato cheio de detalhes para a prova. A lógica do orçamento funciona numa cascata, do mais estratégico para o mais operacional. Lá no topo, a gente tem o Plano Plurianual, o PPA, que traça as metas de longo prazo, para 4 anos. Abaixo dele vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que define as regras do jogo para o ano seguinte. E, por fim, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que detalha onde cada centavo vai ser gasto. É simples. O PPA manda na LDO, que manda na LOA. Olha, se tem um lugar para ter atenção máxima, é aqui. Isso é pegadinha clássica de prova. O PPA dura 4 anos, sim, mas ele não bate certinho com o mandato presidencial. Ele começa no 2º ano de um governo e termina só no 1º ano do governo seguinte. Para quê? Para garantir a continuidade do planejamento do Estado, mesmo que mude o presidente. É um detalhe fácil de esquecer na hora do nervosismo. Avançando para outro assunto que é um campo minado de detalhes na prova, licitações públicas com base na nova Lei 14.133. Aqui a atenção aos prazos é tudo, porque é exatamente isso que as bancas adoram cobrar. A lei estabelece prazos mínimos para as empresas prepararem suas propostas, e esses prazos mudam conforme a complexidade do que está sendo contratado. Então aqui não tem muito segredo, é memorizar os números. 8 dias úteis para bens, 10 para serviços comuns, 25 para serviços especiais e 60 dias para contratação integrada. São esses números que caem na prova. Outro ponto que sempre gera confusão:
qual a diferença entre termo de referência e projeto básico? Pensa assim, de um jeito bem simples. O termo de referência diz o que a administração quer. Ele descreve o produto ou o serviço. Já o projeto básico diz como aquilo vai ser feito, detalhando a execução de uma obra, por exemplo. Um é o que, o outro é o como. E para fechar nosso intensivão, vamos falar de patrimônio. Mais especificamente, como os bens são gerenciados no Comaer. Vamos ver as classificações e, o mais importante, como uma simples classificação pode definir o futuro de um bem. Quando um bem passa por uma avaliação oficial, uma comissão dá um veredito. Ele pode ser classificado como ocioso, ou seja, tá bom, mas está encostado. Recuperável, quando vale a pena consertar. Antieconômico, quando manter aquilo funcionando custa mais caro que o benefício. E, por fim, irrecuperável, que é basicamente perda total. Agora, a pegadinha mora na linha que divide o recuperável do irrecuperável. E aqui está o pulo do gato final, o detalhe que decide tudo, a regra dos 50%. Um bem é considerado recuperável se o custo do conserto for de até no máximo 50% do seu valor de mercado. Se passar 1 centavo disso, ele automaticamente vira irrecuperável. É esse tipo de critério numérico, bem objetivo, que a prova adora explorar. E no fim das contas, fica essa reflexão, né? Dominar todos esses processos do ciclo de vida de um projeto até a regra dos 50% de um bem é muito mais do que só decorar regras para passar numa prova. É sobre se tornar um gestor de recursos públicos mais eficiente, mais cuidadoso e, acima de tudo, mais responsável. É entender a engrenagem que move a administração e saber como operar essa máquina com excelência ao longo de toda a carreira.